No episódio de hoje, nós vamos te mostrar como fabricar ração com medicamento dentro da lei. E se você ainda não nos conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E nós regularizamos todas essas fábricas de alimentos para animais desde 2009. E hoje estamos online em 3 estados e em 2 países, no Brasil e na Bolívia. E eu sei que aqui a gente tem 2 tipos de fábricas, as não registradas e as registradas. E eu preciso lembrar que a regularização para a fábrica não registrada é o quê, Paulinha? É ser aprovado na primeira etapa, que é a auditoria de registro. E a regularização para a fábrica registrada é ser aprovado na segunda etapa e ficar no risco regulatório zero numa fiscalização de rotina. Mas a segunda etapa só acontece depois da primeira etapa, que é o registro. E hoje a gente vai focar em qual etapa? Na primeira etapa. Na etapa do registro, ok? Porque esse é o 8º episódio da websérie Fábrica Regularizada. Mas independente de em qual etapa você está, Paulinha, no fundo, o que significa se regularizar? Se regularizar significa eliminar o risco de ter interdição, multa, apreensão de produto e até penalidades mais graves, como a cassação e o cancelamento de registro nas fiscalizações oficiais do MAPA na sua fábrica de alimentos para animais. E eu quero lembrar que alimentos para animais são ingredientes, alimentos, coprodutos, aditivos, pré-mix, concentrado, núcleo, suplementos e rações. Então, se tiver dentro desse grupo aí, é aqui com a gente a regularização, não é isso? Isso aí. Beleza. Então, hoje, o assunto dessa aula é como adequar a sua fábrica da fazenda para produzir ração com medicamentos de uso veterinário para tratar os próprios animais. Mas vamos começar do começo. Fábrica de ração de fazenda que fabrica alimentos para consumo próprio precisa ser registrada? Não. Não precisa pelo atual decreto 6296. Hoje, se a fábrica fabricar e não realizar qualquer atividade que se enquadra em comércio, ela não precisa ser registrada. E apesar do decreto ser extremamente amplo quanto à definição de comércio, como você vê nesse trecho que a Paulinha está mostrando para você, caso a fábrica da fazenda não faça nada que se enquadre em comércio, não precisa ser registrada. Mas atenção! Vale lembrar que o decreto 6296 está em revisão e a versão final deve ser publicada no 2º semestre desse ano. E com isso, a situação das fábricas de produtores rurais será melhor especificada nessa revisão para não deixar margem para dúvida. Então, o que acontece hoje pode ser que não aconteça no 2º semestre, tá? Mas quando a fábrica da fazenda precisa tratar ou prevenir doenças nos seus animais através do uso de medicamentos de uso veterinário na alimentação animal, ou seja, via ração, tudo isso muda. Já ia mudar por causa da IN 14 de 2016, que foi prorrogada quantas vezes, Paulinha? 4 vezes. 4 vezes. E vai mudar por causa da portaria 458, que está em consulta pública até hoje. Até a data de hoje. Então, se você é suinocultor, avicultor, cria peixes ou qualquer outra espécie animal de produção e usa medicamentos na alimentação animal, via ração, para tratar ou prevenir doenças dos seus próprios animais, eu sugiro que você assista a essa aula aqui, em que a gente explicou tudo, absolutamente tudo que vai mudar com a portaria 458, que está em consulta pública até hoje, ok? Essa portaria 458 vai revogar a IN 65 e a IN 14. Então, como era ou seria antes da portaria 458? Porque talvez a sua fábrica, na sua propriedade rural, esteja ainda nesta fase. Então, antes era assim, o produtor rural ele poderia misturar medicamentos na ração através de produtos intermediários comprados já com medicamento ou através da compra do medicamento na forma pura e misturá-lo na própria ração na fábrica da fazenda. Na primeira versão, é mais simples. Então, ele ia comprar ou um premix, ou um núcleo, ou um concentrado com medicamento de uso veterinário já misturado. Então, ele ia comprar o produto intermediário com medicamento e ele usar esse premix concentrado ou núcleo com medicamento para fabricar a ração com medicamento na fazenda dele, ok? Optando por fazer isso, ele apenas tinha que fazer uma declaração em confiança e um cadastro da propriedade dele no Ministério da Agricultura. Isso já estava previsto na IN 65, alterada pela IN 14 e IN 1 de 2018 e foi reforçada pela portaria 196 de 2021. Por essa portaria, essa atividade se enquadra como nível de risco 2 e o cadastro do produtor no site do MAPA é automaticamente deferido. Então,
muitos produtores rurais fizeram isso, apenas assinando a declaração em confiança de que possuem capacidade de fabricar rações com medicamentos de uso veterinário a partir de premix, núcleos ou concentrados com medicamento de uso veterinário e têm implementado procedimentos para prevenção da contaminação cruzada e para mistura homogênea dos produtos. E após fazer isso, a propriedade rural automaticamente vai para a lista de propriedades rurais cadastradas no site do MAPA e que qualquer pessoa pode ter acesso. Tá, mas e as fábricas que produzem produtos intermediários tinham que se certificar de que estão vendendo esses produtos acabados, mesmo serem intermediários para a fábrica que produz um produto acabado, só para propriedades rurais cadastradas nessa lista. Beleza, essa é uma forma que o produtor rural poderia fazer. A segunda forma seria quando o produtor rural optasse por comprar o medicamento de uso veterinário na forma pura e misturasse esse medicamento para fabricar ração com medicamento para tratar os próprios animais. Aí, nesse caso, o produtor rural deveria se registrar como uma fábrica comercial e solicitar a autorização em N65 manipular o medicamento na forma pura. E aí, nesse segundo caso, a fábrica da fazenda deveria seguir os requisitos de boas práticas de fabricação da IN04, com especial atenção a 2 alterações estruturais para conseguir autorização aí IN65. Como a IN65 e a IN14 vão ser revogadas pela portaria 458, com esta portaria 458 isso mudou. Depois que acabar com a consulta pública dela e ela for publicada, os produtores rurais poderão fabricar ração com medicamento, tanto através de produtos intermediários, contendo medicamento, ou da compra do medicamento na forma pura. Não tem mais essa diferenciação. E maiores ou menores exigências serão feitas em função das espécies animais criadas na propriedade, da quantidade de animais e da quantidade de categorias de animais. Então, ou seja, o tipo de espécie que você tem, suíno, aves, bovinos, peixes, a quantidade de animais, um rebanho maior, um rebanho menor. E categorias animais são as fases de criação. Então, bezerro, vacas em lactação, ou animal em cria, recria, postura, animal em terminação, isso são categorias animais. Quanto mais, vai mudando aí as exigências, beleza? E nessa aula aqui, a gente explicou todas as mudanças propostas pela portaria 458 para você que quer se antecipar e se preparar para o que vem aí em 2022. Tanto que a gente está até com uma websérie aqui, Tendências de 2022, né, Paulinha? Tendências de 2022. Porque o mapa tá demais, tá acelerado, já isso desde 2020 não mudou. Mas independente do seu tamanho, se a sua fábrica é comercial ou é na fazenda, se você vende produto acabado com medicamento ou fabrica esses produtos medicados apenas para consumo dos seus animais, esses requisitos das instalações que a gente vai mostrar aqui estavam na IN65 alterada pela IN14 e foram mantidos na portaria 458. Então, isso não vai mudar. E é por isso que vamos mostrar esses 2 requisitos através da Supermix Nutrição Animal, não é isso? É. O Kleber, dono da Supermix, é muito parecido com os meninos da Pecos, que a gente contou aqui no 5º episódio, né, Paulinha? Especialmente no Capricho, né? Ele sempre fala pra gente que se ele não fez melhor, é porque ele não sabia como fazer. E buscando sempre melhorar o que já é incrível, porque a fábrica já era registrada, ele entrou em contato conosco. Mas antes de contar como a gente ajudou no layout dele, eu vou contar como que ele entrou no ramo de nutrição animal, porque é uma história que vale a pena ser contada. Ele é o 7º de 10 filhos, de uma família muito batalhadora. O pai dele trabalhava como conservador de linha de trem e, para complementar a renda da família, plantava roça de milho e de feijão, pescava e criava frango. E o Kleber levava o pagamento da ração dos pintinhos no distribuidor de rações e foi lá que ele pediu um emprego e começou a trabalhar com nutrição animal em dezembro de 1982. Por ser muito curioso, ele aprendeu a calcular a proteína da ração. E naquela época, os suinocultores estavam migrando de rações prontas e concentrados de alta inclusão para núcleos e premixes. Ele não era vendedor externo, ele era auxiliar no escritório e atendia às vendas internas. E assim ele aprendeu a vender e principalmente a entregar o que ele vendia. Ele foi se destacando como vendedor, acabou sendo contratado por uma empresa de nutrição maior em novembro de 1985. Você nem era nascida, Paulinha. Não era ainda. Em 91, já com 26 anos e bem remunerado para a sua idade, por questões profissionais e pessoais, ele e um sócio decidiram que ia montar uma empresa de representação de outra grande empresa de nutrição. Nessa época, ele já queria montar sua fábrica de núcleo de premix, só que ele sofreu um acidente em junho de 1996. E aí, com o término da sociedade, ele precisou dar uma adiada aí nos planos da fábrica por um tempo. E por causa desse acidente, ele ficou em tratamento em BH, em Belo Horizonte,
E ele aproveitou esse tempo para ficar estudando fórmulas abertas. Até que um dia, um gerente de vendas de uma grande empresa de nutrição incentivou ele a montar a fábrica dele de núcleos, e assim ele começou em setembro de 1997. Mas eu também, você já era nascida, mas eu também era uma criança, a gente ainda não conhecia o Kleber. Não. A empresa foi crescendo e ele comprou o primeiro misturador horizontal em aço inox com capacidade de mistura de 500 quilos. Aí ele comprou o prédio, adequou as instalações, que é onde a Supermix funciona até hoje. E o Kleber e a Supermix se tornaram nossos clientes em abril de 2014. 30 de abril de 2014. E foi a primeira visita diagnóstico que a gente fez em uma fábrica que a gente precisou procurar muito, mas muito as não conformidades. E foi bem difícil achar, né, Paulinha? Foi muito difícil. Foi a auditoria mais rápida na história da Viale e a reunião final era praticamente só elogios e pouquíssimas oportunidades de melhoria, que é como a gente carinhosamente chama as não conformidades. E em maio de 2016, a gente iniciou as adequações do layout para conseguir autorização para fabricar produtos com medicamentos. Então, primeiro a gente analisou a planta, porque a gente precisava alocar 2 áreas novas fundamentais: a área de armazenamento dos medicamentos e a área de armazenamento dos produtos medicados. Isso porque a IN 04, a IN 65 e a portaria 458, que está em consulta pública e vai revogar a IN 65 e a IN 14, tem a mesma exigência, ou seja, isso não vai mudar. Medicamentos e produtos medicados devem ser armazenados, identificados em local separado e em condições de conservação adequadas, conforme recomendação do fabricante do medicamento. A primeira área é a sala climatizada para armazenamento e pesagem de medicamentos com sistema de exaustão exclusivo. Os medicamentos têm recomendação de temperatura e muitas vezes de umidade, por isso a climatização da sala e o controle de monitoramento de temperatura e umidade através de termigrômetro, como você vê aí na sala do Kleber. Além disso, o pó gerado na pesagem precisava ter uma exaustão que prevenisse a contaminação cruzada com resíduos de medicamento em suspensão. Mas não era só fazer essa área, ela precisava ficar adequada em relação ao fluxo da fábrica. Por isso a gente teve que criar uma nova área de embalagens e a gente usou a antiga área que tinha para armazenar e pesar medicamentos, que é a que você está vendo. E note o cuidado de separar e identificar os materiais de limpeza exclusivamente para essa área também, para prevenir a contaminação cruzada através dos utensílios de limpeza, né, Paulinha? Tudo separadinho, identificadinho. A segunda área é para armazenamento de produtos acabados ensacados com medicamento, que deve ser separado dos demais produtos acabados sem medicamento. Isso para quê? Evitar erros na comercialização, e se a gente estiver te falando aí de fábricas de fazenda, na utilização. Mandar produtos com medicamento para um lote que não deveria estar recebendo o medicamento. E nós encaixamos a área para produtos acabados com medicamentos na área de armazenamento de produtos acabados ensacados, separadinha, identificadinha. A adequação estrutural da fábrica começou a ser planejada em 2016. O estudo para autorização para fabricar produtos com medicamentos foi realizado em 9 de novembro de 2017. A gente teve uma oportunidade de vida, né, Paulinha? Foi uma oportunidade profissional incrível, que a gente acompanhou a auditoria por 3 fiscais do MAPA durante 3 dias. Foi muito bom. Muito bom. E no terceiro dia, a gente participou da reunião de encerramento da auditoria e a gente recebeu a feliz notícia de que a fábrica conseguiu autorização para fabricar produtos com medicamentos. E no dia 29 de novembro de 2017, veio a autorização de fabricação oficial. Ô, coisa boa, né? Coisa boa. Que coisa boa receber esse papel. Eu lembro do Kleber ligando para os pais dele falando que tinha passado no vestibular. E se você é da época do Enem, passar no vestibular é o mesmo que passar no Enem. É uma alegria infinita. E foi isso que representou essa autorização aí para fabricar produtos acabados com medicamentos. Eu preciso lembrar que a IN 14 de 2016 foi prorrogada quantas vezes, Paulinha? 4 vezes. E tanto ela como a IN 65 elas serão revogadas pela portaria 458. Mas após publicada, as fábricas de propriedades rurais terão 180 dias para se adequarem e continuarem comprando medicamento puro ou em produtos intermediários para tratar e prevenir doenças nos seus animais. E o MAPA deixou bem claro que o que ele espera e vai cobrar é que as fábricas de fazenda tenham boas práticas de fabricação. E sem instalações e equipamentos que ajudem, BPF não é possível. Não é possível. Então, se esse é o seu caso, se inspire na história do Kleber e adeque a sua fábrica para fabricar produtos acabados medicados. E a gente precisa lembrar que o Kleber não é só dono de uma fábrica comercial autorizada para fabricar produtos acabados com medicamento de uso veterinário. Ele também é um suinocultor, né, Paulinha? E a fábrica da fazenda dele está em adequação e bem adequada. Super adequada.
Vamos resumir o que você viu aqui hoje? Com a portaria 458, a autorização para fabricar produtos com medicamentos de uso veterinário vai mudar, especialmente para as fábricas de propriedades rurais que fabricam produto medicado para consumo próprio. O que era cobrado só para as instalações de fábricas comerciais que fabricam e vendem produtos acabados medicados, agora vale também para as fábricas de propriedades rurais. A área de armazenamento para o medicamento e a área de armazenamento para o produto acabado com o medicamento. São áreas simples de serem adequadas na fábrica e a gente trouxe aqui um caso real para você se inspirar. O BPF saiu do âmbito de fábricas comerciais e está migrando para o campo. E somente com instalações e equipamentos que ajudam é possível ter boas práticas de fabricação e fabricar um alimento de qualidade e seguro para nós humanos. A gente está falando aqui de produtos de origem animal que a gente ama consumir. É por isso que eu convido você, produtor rural, assistir todos os capítulos dessa websérie, para que você também veja que ter instalações e equipamentos que ajudam é mais simples do que te disseram. Isso vai ser bom para os seus animais e vai ser bom para a gente, consumidores dos seus produtos de origem animal. E no 9º e último episódio dessa websérie, a gente vai falar da venda de produtos a granel nas lojas agropecuárias. Afinal de contas, isso pode ser feito sem registro ou não pode? Pode ou não pode? Nos vemos no próximo e último episódio da websérie Fábrica Regularizada. Até lá! Tchau!